Primeiro, para colocar aqui o que é essa atividade, né? Essa é a nossa aula pública, Educação sob ataque em São Paulo, como enfrentar os ataques do Tarcísio no estado e na região de Campinas. Essa aula pública foi organizada a partir do Comitê de Luta contra os Ataques do Tarcísio, que a gente está organizando aqui em Campinas, com vários professores da rede estadual, municipal, que estão aqui presentes também hoje, estudantes das licenciaturas e alguns professores aqui da Faculdade de Educação. Né? Frente a ataques muito grandes que a gente está vivendo há muitos anos, mas que esse ano a gente está dizendo que são ataques sem precedentes à educação. Então, a gente organizou esse comitê, impulsionado pela Oposição Unificada Combativa, que é um coletivo de professores que tenta ser uma alternativa à atual direção do sindicato de professores da rede estadual. E a ideia é ser um espaço coletivo mesmo, de discussão, de reflexão. Então a gente vai fazer esse formato que eu e a Carol, a gente vai apresentar algumas ideias, né? Para tentar responder essa pergunta, mas a ideia é ter também um espaço para todo mundo que está aqui falar, poder se expressar, poder colocar as suas ideias, porque a gente acha já partindo de uma ideia de que coletivamente a gente pode responder essa pergunta e se fortalecer para enfrentar esses ataques, tá? Então, para primeiro colocar isso. Depois, dizer que o Frederico Normanha, que é o professor aqui do IPIX, do PIB de Humanidades, não pôde estar presente por um problema pessoal. Vou avisar vocês disso, né? Que estava na convocação, como eu e a Carol aqui, mas todo mundo se sentiu muito participante aqui da nossa aula pública. E aí, me apresentar, eu já vou colocar algumas ideias, depois vou passar para a Carol e depois a gente abre. A Vitória também está ali, vai colocar um pouco da perspectiva dos estudantes, acho que vai ser bem importante. E depois a gente vai abrir para todo mundo poder expressar, enfim, poder falar, colocar dúvidas, questões, etc. Primeiro, me apresentar, meu nome é Flávia, eu sou professora da rede estadual aqui de Campinas, sou militante do grupo Nossa Classe Educação e faço parte da oposição, como eu falei, e sou ex-estudante aqui do IFIX, então para mim é muito bom poder vir aqui também, para poder contar um pouco da situação dos professores para cada um de vocês. E eu pensei bastante, assim, como que eu ia começar aqui as minhas reflexões, a minha fala. E aí eu pensei em começar colocando a situação não sei se vocês viram, mas os dados do censo escolar de 2025. Eu acho que ele traz alguns dados para a gente, que acho que ajuda a gente a pensar a situação da educação. Porque, assim, o último censo escolar, ele colocou que tem uma diminuição significativa de matrículas. É um dado de 1 bilhão a menos de matrículas nas redes, né, no ensino básico. E na rede, no caso de São Paulo, no caso do ensino médio, quase 500 mil, na verdade 428 mil matrículas a menos. E no caso de São Paulo é o estado que mais registrou a maior queda desse número, né? Ou seja, que mais tem alunos que mais tem diminuição dessas matrículas. São, no ensino médio, 257 mil matrículas a menos de um ano para o outro. E aí, assim, tem vários debates sobre esses dados, alguns dizem, mas a questão demográfica, as pessoas o Brasil está envelhecendo mais, então isso vai ter um impacto também no número de matrículas na escola, ou o Tarcísio mesmo, o governo saiu dizendo que, na verdade, tem a ver com o novo ensino médio, comprava uma dupla matrícula, então é uma questão metodológica e tal. Então, enfim, tem uma série de debates, mas o que eu queria pensar aqui com vocês? Se esses dados podem apontar para a gente que tem uma política no estado de expulsão, na verdade, que não é só de precarização do ensino, mas é de expulsão da juventude, em especial da juventude pobre e negra, das escolas. Tipo, existe isso, tipo, de fato ou não? Ou seja, esse discurso de que a educação é universal, né, para todo mundo, mas, na verdade, tipo, por trás a gente está vendo uma política de ir empurrando esses jovens para fora da escola. E eu vou tentar pensar essa ideia, assim. Em primeiro lugar, eu queria pensar essa ideia a partir do novo ensino médio, porque o novo ensino médio foi um ataque sem precedentes, né, à educação. Acho que é um dos ataques que eu considero pilar, assim, dos últimos ataques que a gente viveu, que veio a partir do golpe de 2016, etc. E que, longe de colocar qualquer protagonismo para a juventude, que foi a ideia que eles venderam, o novo ensino médio permitiu a entrada de diversas disciplinas no currículo que são muito estranhas aos estudantes e aos professores também, né? Porque teve, e para colocar essas disciplinas, a gente viu uma redução bastante drástica
drástica das matérias do ensino, das matérias da formação geral básica, como as matérias que a gente conhece, como português, matemática, história e geografia, tiveram uma diminuição para a entrada dessas outras matérias, né? Então, isso eu acho que é uma questão importante para a gente pensar como que os estudantes estão encarando a própria escola, né? Porque ao você, inclusive, tirar as matérias básicas, uma das matérias mais atacadas foram justamente as matérias das ciências humanas. Eu trouxe até uma fala aqui, preparem o estômago, de um secretário de Justiça do Tarcísio, que ele foi fazer uma atividade com estudantes e ele disse assim: no meu tempo, o colégio público me ensinou matemática e português. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu fui juiz federal, secretário de Estado. É porque eu sei matemática e sei português. E a turma do sindicato fica dando aula vagabunda de filosofia e sociologia para que vocês não aprendam nada. Então, assim, eu acho que essa fala, ela revela um pouco do sentido, inclusive, do ataque às ciências humanas, dentro desse contexto do novo ensino médio, que para mim tem uma perspectiva de adequar e alinhar as escolas e o currículo para uma realidade no Brasil que é de aprofundamento do trabalho precário. Porque se hoje o jovem vai trabalhar por um trabalho ainda mais precário do que o que a gente tinha antes, tipo, será que precisa de ciências humanas na escola? Né? Será que precisa ter uma educação, de fato, de qualidade, né? Nem de qualidade, né? Será que precisa ter? Esse jovem precisa terminar a escola? Então, hoje a gente tem uma série de disciplinas do Estado de apoio, de tecnologia, de empreendedorismo, educação financeira, que são, inclusive, disciplinas que são recheadas de plataformas digitais, que são plataformas privadas, né, que ganham uma grana, na verdade, com a relação com o Estado, e que tem para os estudantes, eu acho que coloca um conteúdo que é o estudante, o dia a dia dele, a aprendizagem dele se transformar numa máquina de cliques. Na verdade, quanto mais você clica nas plataformas, etc., isso significa para o Estado, né, que esse aluno está bem, e para os professores significa uma política de controle e de assédio muito grande. Inclusive, o Tarcísio aplicou esse ano uma política que foi avaliar o professor com base nessas plataformas e aí avaliar se o professor estava verde, amarelo, como farol mesmo, ou vermelho. E o professor que estava em vermelho foi demitido. Por isso que a gente começou o ano com 40 mil demissões de professores, né? E esses professores, gente, hoje, para colocar nessa perspectiva, estão trabalhando com a faca no pescoço todos os dias, com medo de ser demitido, porque a realidade é de uma rede estadual que tem mais da metade de professores contratados, né? Então tem medo de ser demitido, tem medo de sofrer uma punição no final do ano, de não conseguir pegar mais as suas aulas, e tem medo da sua escola também se transformar numa escola cívico-militar, porque do nada também se coloca uma política que é super autoritária, do nada você vê a sua escola se transformando numa escola cívico-militar, sendo privatizada, transformando em escola de tempo integral, porque também não foi feita com discussão com a comunidade escolar. Então, assim, e inclusive ataques também para os efetivos, não é só para os contratados, né? Efetivos esse ano, por exemplo, que estão até agora sem aulas. A gente está vendo isso no estado de São Paulo. E a realidade é escolas que não tem professor, então os alunos estão sem aulas, e professor que está desempregado e não consegue pegar as aulas. Esse absurdo que a gente está vendo no estado de São Paulo. Então, o que eu queria pensar é que, de fato, eu acho que a escola está se tornando um pouco mais desinteressante para esse estudante, porque ele já ia para uma escola que era muito precária, mas agora é para ele ficar na frente de um computador, tipo, clicando, e numa relação, que coloca uma relação de aprendizagem, que é entre o aluno, o estudante e a plataforma, retirando o papel do professor. Cada vez mais a gente está vendo isso, né? Então, acho que é muito importante a gente poder enfrentar isso, buscar colocar outros conteúdos na escola. Eu sei que vai ter uma proposta do IFISH vai às escolas, eu acho que vai ser fundamental para a gente poder, tipo, enfrentar esse cenário que a gente está vivendo dentro das escolas. E eu acho que tem uma questão também que é uma questão da geração que a gente está agora. O jovem hoje, ele sabe que quando ele sair da escola, ele vai encontrar um trabalho precário. Ele não tem a perspectiva de que dentro da escola vai significar ele sair de lá melhor que os pais dele. Ele sabe disso, ele sabe que ele vai encontrar no Brasil da Sônia, que está escravizada, ele vai encontrar um trabalho da escravidão, um trabalho da escala 6x1. Então isso também perde mais a perspectiva da escola, porque não é mais um lugar para você sair, que você sabe que você vai sair melhor do que os seus pais. Na minha geração, tinha um pouco essa perspectiva de que ali pela escola a gente ia sair um pouco melhor que os nossos pais. Hoje eu acho que a juventude não tem isso, que tem a ver com esse cenário de precarização, né, desse mundo em guerra que a gente está vivendo. E aí também tem uma política bem clara de fechamento de noturnos, de salas de aulas, de EJA,
a política do Estado é colocar escolas polo, para dar um exemplo. Aqui na região toda de Barão Geraldo, tem uma escola de ensino noturno, que é o Wilton Frederici. Então, qualquer estudante de qualquer região que está aqui perto da região vai ter que ir para essa escola. Isso também coloca uma dificuldade para esse jovem que já trabalha, tem que ir para essa escola, pegar o ônibus, etc. Então, para esse jovem que está vendo essa educação, que vai ter muito mais dificuldade, não tem uma chance muito maior dele não terminar o ensino médio? Então, eu acho que isso mostra também essa política de ir expulsando. E se o estudante ficar 15 dias sem ir para a escola, hoje no Estado, ele recebe o que a gente chama de NCOM, que é o não comparecimento, ele perde a matrícula dele. Né? E as escolas ficam o tempo todo falando, professor, você colocou presença para esse aluno, tem que dar um NCOM para ele e tal. Então, acho que tem uma política bem clara, né, de expulsar essa juventude, em especial pobre e negra, de dentro das escolas. E aqui na rede também municipal, eu queria colocar também algumas reflexões, porque é comum a gente ouvir assim, o professor, o Estado está muito difícil, o professor quer ir para a rede municipal. E tem, né, algumas diferenças, claro, mas eu acho que é muito importante a gente ver como as redes municipais também estão buscando se adequar a esse tipo de padrão de educação. Então aqui a gente teve na rede municipal de Campinas uma secretária, que é a Patrícia Lutz, que foi colocada pelo Tarcísio, é o nome do Tarcísio, que aprendeu a atacar bastante no Estado, depois foi para o município, para poder expressar esse tipo de política lá, né, no município. Então a gente está vendo professores que estão perdendo o quadro de apoio dentro das salas das escolas, um currículo totalmente alfabetizador na primeira infância, que inclusive vai vir cheio de metas para os professores, para alfabetizar essa criança, né, mais para cumprir as metas de avaliação, os índices, do que de fato para alfabetizar as crianças. Um nível de privatização muito grande, gente. Eu vi ano passado uma escola, e teve várias, né, que eu pude acompanhar uma escola que as professoras reergueram, porque essa escola foi privatizada, estava na mão de uma empresa, as professoras reergueram, estavam pensando na relação com a comunidade escolar, estavam pensando várias questões que eram da educação infantil, é muito importante a relação com a comunidade escolar, estavam reerguendo mesmo fisicamente quase a escola, e aí chegou no final do ano, depois de um trabalho árduo, as professoras tiveram que sair da escola porque ela foi reprivatizada, jogada de novo para uma empresa, para uma OSC, foi uma das escolas aqui de Campinas. Então, assim, um nível de absurdo do que está acontecendo também nas redes municipais, muito grande, que eu acho que é muito importante a nossa unidade para conseguir enfrentar. Inclusive aqui também na região, em Valinhos, os professores começaram o ano sem aulas, sem salas de aula. A gente vê que isso é o padrão que estão querendo colocar em todo o estado e que a gente só vai conseguir vencer, para daí tentar responder a pergunta, com a nossa unidade, né? Eu acho que a gente precisa de uma unidade urgente com os professores das distintas redes, com os trabalhadores da educação, com os estudantes, com as licenciaturas, com os intelectuais da educação, e que seja uma unidade que de fato tenha uma força para se transformar em luta. Porque sem isso a gente não consegue vencer, né? E aí, na minha visão, eu acho que é preciso ter uma combinação entre enfrentar os ataques da extrema-direita, do Tarcísio, esses ataques brutais que a gente está vivendo, com saber que se a gente não enfrentar um pilar desses ataques, que é o novo ensino médio, a gente não vai conseguir, de fato, enfrentar esses ataques da extrema-direita. E para isso, gente, significa sim a gente se enfrentar com os ataques do governo Lula. Porque o governo Lula não revogou o novo ensino médio, pelo contrário, a gente viu favorecendo as privatizações do Tarcísio com o BNDES, financiando essas privatizações, e aplica o arcabouço fiscal que corta o orçamento da educação, inclusive colocando em risco os mínimos constitucionais. Então é muito importante, eu acho, que essa perspectiva, né, de que a gente precisa, de fato, ser totalmente independente desse governo para enfrentar a extrema-direita. E aí ver que para isso a gente precisa também exigir das burocracias dos nossos sindicatos que organizem a luta. Eu estou num sindicato de professores, que é um dos maiores da América Latina, que é dirigido pelo PT e pelo PSOL, e que é um sindicato que a gente está há 11 anos sem nenhuma greve. Eu acho que isso coloca para o governo uma perspectiva que ele poder avançar os ataques, porque você tem 11 anos, e uma categoria que tem uma tradição de luta como os professores, e eu não tenho dúvidas da força que a gente tem, mas tem uma tradição de luta como essa, que não se coloca em luta, fica fácil para o governo passar os ataques, né? Então eu acho que a gente precisa retomar essa tradição de luta. No dia 9 e 10 agora está sendo chamado dias de mobilização, que a gente está exigindo que não sejam dias que só constem no calendário, sejam dias de fato de luta, né, que seja organizada na base, que a gente consiga parar as escolas. Quero chamar vocês também a estar esses dias em unidade com a gente, que eu acho que vai ser muito importante, e nos apoiando, né, nos exemplos de luta que existe hoje.
A gente está vivendo um momento que recentemente teve greve na educação em Minas Gerais. Recentemente também a gente viu a luta dos indígenas Tapajós, que eu acho que foi um exemplo de que pela luta, pela nossa organização, com métodos radicalizados, inclusive, é possível vencer os ataques e derrotaram o ataque privatista do governo Lula, que queria privatizar, né, os rios. Eu acho que esse exemplo é um exemplo muito importante e pensar também os exemplos internacionais. Queria terminar com isso. E assim, não sei se vocês acompanharam, mas uma derrota que a extrema-direita sofreu recentemente foi o Trump com a sua política do ICE nos Estados Unidos. E, gente, foi uma derrota que foi importante, que os professores tiveram um papel muito importante, como protagonistas também dessa luta. Né? Os imigrantes nos Estados Unidos não podiam sair de casa, ficaram semanas e semanas sem poder sair de casa, porque estavam com medo de ser assassinados pela polícia do Trump. Era essa a realidade, não poder sair de casa com medo de ser assassinado. E aí os professores meio que cumpriram o papel de resolver um pouco essa situação. Claro que essa luta segue, mas de resolver um pouco essa situação drástica, que foi colocando as escolas para ser bastiões de uma luta massiva nos Estados Unidos, em Minneapolis, que conseguiu impor uma derrota lá para o governo Trump. E eu acho que isso é muito importante, a gente tem que ver que essa é a perspectiva que a gente pode se colocar. As escolas podem cumprir um papel na luta de classes, podem cumprir um papel de ser bastiões da luta, ligando a população com os trabalhadores, né, fazendo essa ligação entre os professores, os estudantes e a comunidade escolar. E eu acho que é nesse exemplo que a gente tem que se colocar, tem que confiar, para a gente ver que a gente tem força para derrotar o conjunto dos ataques da extrema-direita. Porque dizem pra gente que com a extrema-direita é preciso conciliar, é preciso fazer coligação, é preciso fazer uma série de questões, né? Mas nunca lutar, de fato, na rua, né, a partir do nosso enfrentamento, a partir da nossa organização. E eu acho que Minneapolis é um grande exemplo, pelo contrário, de que quando a classe trabalhadora luta e os professores podem cumprir um papel central, é possível se enfrentar com essa política da extrema-direita. Então, termino colocando essa perspectiva aqui na mesa e eu acho que é com esse exemplo que a gente deveria seguir aqui, que a gente quer fortalecer, né, a perspectiva para cada um aqui nessa aula pública. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Desculpa pelo meu pequeno atraso. É um prazer estar com vocês. Acho que a gente precisa muito ter esses espaços, né, de conversa, assim, olho no olho, sem grandes espetáculos, sem, enfim, de fato conseguir conversar sobre o que está acontecendo. É muito grave o que está acontecendo. Eu estou muito de acordo com o Flávio, então vou tentar falar outras coisas para a gente aproveitar o tempo e também se escutar aqui. Então, fico feliz com o convite. Queria falar para vocês, então, a partir de... Acho que a gente tem mesmo que refletir sobre nossas derrotas para a gente sair dessa situação. Né? Então, admitir que a gente está num ponto da luta muitíssimo difícil, numa conjuntura... A gente fala, às vezes, do fascismo e a gente não leva as últimas consequências, o que isso significa. E acho que é disso que a gente está falando. A gente está falando de um enfrentamento que é gigante ao fascismo e à burocracia sindical ao mesmo tempo. Né? Então, para isso, a gente precisa muito se fortalecer. Então é nesse sentido também que trago aqui alguns pontos para análise. Eu separei 3 pontos bem rápidos para a gente pensar na situação do chão da escola, em primeiro lugar. A Flávia já falou de várias coisas, vou falar algumas outras. O segundo ponto, a situação mais ampla, um pouco do contexto, né, em que a gente está inserido, o contexto eleitoral e de continuidade, provavelmente, dessa política de Estado. Então, a gente pensar a longo prazo a nossa luta, a nossa organização. E, em terceiro lugar, a luta, né, que é o motivo aqui do encontro. O que a gente vai fazer diante desse quadro escabroso? É claro que são só ideias, essas coisas se desenvolvem no enfrentamento. Acho mesmo que, bom, tem gente aqui da rede municipal, tem vários camaradas aqui, militantes valiosos, assim, que eu acho que é impressionante a gente ver como gente tão boa, a gente está conseguindo fazer tão pouca coisa. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção nos pequenos passos que a gente está dando e valorizar ao máximo as tentativas de organização que a gente está tendo, né? E nesse sentido, acho que essa ideia de a gente ter uma ligação maior entre as redes de educação é muito importante. A gente fez isso em São Paulo, a gente criou uma rede de educação municipal, estadual e privada, e vimos que os problemas são muitíssimo parecidos. Então, isso cria alguma condição de a gente ter mais flexibilidade, né, na luta, mais capacidades de organização. Então, bom, do primeiro ponto, então, a situação do chão da escola.
Flávia foi falando aqui, acho que a gente está vivendo um momento de uma aceleração muito grande das transformações que vem por conta do avanço da privatização e do avanço da tecnologia, desde a pandemia se abrangiu muito, e de fato a plataformização ela coloca uma nova situação para a gente de educar, que junto com esse processo de avaliação de desempenho, ele cria uma figura nova do professor, né? Então, a plataformização, a introdução massiva de tecnologia, ela desloca o trabalho docente do seu trabalho intelectual. A nossa matéria é o conhecimento, a matéria está sendo veiculada por meio das plataformas, então isso nos desqualifica na prática e transforma o trabalhador, como Marx falava lá no Capital, transforma, quando vem a maquinaria, a gente é transformado em apêndice da máquina, certo? Então, a gente passa a ser um operador. E muitos de vocês relatam em sala de aula o papel de ajudar os alunos a abrir o aplicativo, a responder o aplicativo, e a gente está sendo controlado pelo tempo de engajamento em cada aplicativo e pelo tempo de engajamento, de acerto nas questões, com o BI, né, com um método de Business Intelligence, que é um método empresarial de fazer gestão dos trabalhos pelos algoritmos, com uma situação que, além de desqualificar, humilha, né, porque está na porta de da maior parte das escolas estaduais, uma painel que acompanha com esse farol, né, acompanha se os professores estão dando conta do engajamento em cada uma das plataformas. Então, ele coloca uma nova situação que desqualifica na prática, né? Junto com uma situação em que o deslocamento do trabalho docente para uma disciplina para a qual você não foi formado também desqualifica na prática. Não é mais um discurso que fica desqualificando o professor que não sabe fazer. Não, é que o professor é formado em sociologia e vai dar aula de empreendedorismo. É formado em história e vai dar aula de projeto de vida. Eles desqualificam na prática, criando uma situação de desconhecimento daquele trabalho que você está fazendo. O que vem junto com uma instabilidade. Então, desde a reforma do ensino médio, que já foi bem falado aqui, foi um dos principais ataques, que foi a primeira reforma, logo depois do golpe, foi a primeira reforma. Junto com a reforma trabalhista, junto com várias outras reformas, foi a primeira, mas também foi uma resposta imediata às ocupações de escola de 2015 e 2016. Então é importante pensar nisso, como eles foram criando capacidade de fazer a gestão, de incorporar isso, dizendo que eles estavam respondendo à demanda dos estudantes, né, por mais participação e por menos autoritarismo dentro da escola, enfim, como isso foi sendo colocado em curso. Junto com isso, mudou demais o processo de avaliação de desempenho e o que isso significa. Faz muito tempo que a gente escuta dizer que a avaliação de desempenho vai servir para nos demitir do funcionalismo público. É a primeira vez que isso é colocado em prática de maneira massiva, certo? 40 mil professores da rede estadual demitidos ou adidos, né? Sem poder pegar aula por um ano, ou seja, absolutamente humilhado e desqualificado por um método de avaliação muitíssimo simplório. É uma avaliação de um Uber, que em vez de você pôr 5 estrelinhas, você põe uma cara vermelha, amarela ou verde para avaliar o professor. A gente sabe que tem 1000 motivos para um aluno colocar vermelho, né? É uma avaliação que não tem um mínimo de qualidade, então é uma avaliação que menospreza, desqualifica o professor. A gente está chamando esse processo de avaliação de um processo de avaliação permanente e seleção negativa. Como funciona num jogo de eliminação do Big Brother. Você avalia não para selecionar, para contratar a pessoa. Você seleciona para eliminar as pessoas, certo? É um jogo de eliminação. As regras não estão claras. Por mais que tenham todas essas perguntinhas para responder, para ter avaliação, ainda tem o fato de que o diretor, com esse processo de privatização, ganhou o ar de um CEO empresarial, e se ele não foi com a sua cara, simplesmente você pode ter todas as notas verdes e mesmo assim você ser um demitido ou adido, certo? Então, tem aqui uma mudança, que é um arbítrio que não está colocado, não tem regra. A regra é deles. Então, como que a gente vai ser avaliado diante disso? É como se tivesse um jogo, mas a gente não tivesse acesso às regras, certo? Então, é verdadeiramente um Black Mirror, um jogo de eliminação, um Big Brother, né, com esse processo de mudança no processo de avaliação de desempenho.
Então, é verdadeiramente isso que a Flávia falou, de um maior ataque que a gente já sofreu na rede estadual, certo? Então, e a gente não teve uma assembleia no dia 6 de março, na Praça da República, com o show do Chico César, e essa assembleia não estava cheia. Porque o que isso significa é que os professores estão desacreditados de um processo de luta burocrático puxado pela POESP. Então, é uma situação... Bom, nem não estou vendo o caminho por aí, né? Então, para a gente depois falar disso, vou passar para o segundo ponto, que é esse contexto mais geral. Então, a gente está falando aqui, a Flávia falou bem, de um censo escolar que acabou de sair. Gente, nós somos... Não sou mais da rede básica, sou agora da rede superior, mas na rede básica são cerca de 47 milhões de estudantes no Brasil, mais 2 milhões e 700 mil professores. Ou seja, quase 50 milhões de pessoas que todos os dias vão para a escola para trabalhar ou estudar. É muita gente, é uma massa de gente, num todo de 213 milhões de habitantes no Brasil. É a maior categoria de trabalhadores, certo? Esse censo está dizendo que a gente está vivendo um processo de eliminação dos professores, que eu acabei de falar, pela avaliação de desempenho, e, por outro lado, eliminação de estudantes desse processo. Isso diz respeito ao que a Flávia falou aqui, é evidente que a expectativa de futuro é muito diferente e que a extrema-direita está fazendo água por isso, certo? Tem aqui uma plena noção de que o futuro não vai ser melhor, de que os projetos democráticos, populares, feitos pelas frentes que estão aí, não respondem, porque a população não acredita mais. Então, há uma noção de uma adesão de uma guerra de todos contra todos, certo? Essa juventude olha para uma escolarização, uma escola gradeada, com lanche seco, militarizada, precarizada nas periferias e desiste do processo de escolarização. Mas isso veio... Por que ela desiste? Porque ela está tendo outras possibilidades de ter o certificado. Isso diz respeito à minha pesquisa de privatização e financiarização da rede estatal. Então, ao mesmo tempo que a gente está perdendo estudantes aqui, está se ganhando estudantes que vão ganhar o seu diploma do ensino médio pelo iFood, que tem um programa que chama Meu Diploma do Ensino Médio. Isso é um programa de impacto social, financiarizado, em que o iFood ganha mais investidores internacionais ou nacionais para investir na formação da juventude. Por que o jovem vai querer ficar numa escola de tempo integral com essas condições, se ele pode fazer 18 anos e fazer o EJA em 3 meses e fazer o INSEJA para pegar o diploma, certo? Então, estão aparecendo cada vez mais alternativas. Essa é uma das coisas que está acontecendo com a juventude. Não é mais uma política universal de educação igual para todo mundo. É uma política feita uma política feita por público-alvo, certo? De acordo com a periculosidade, com a rentabilidade futura que essa juventude pode significar, ela vai ter acesso ao ensino de tempo integral, ao ensino regular, ao ensino militarizado ou ao ensino do iFood, certo? Então, essa é uma mudança de curso na noção de direito à educação, tá? Isso aqui é muito importante, a gente precisa falar disso, porque isso tem sido muito pouco estudado. E cada vez mais, o estudante que vai na escola de tempo integral e ganha uma bolsa do meu pé de meia, ele está sendo obrigado a trabalhar como contrapartida. Então, isso não significa mais que é um direito gratuito. Ele está tendo que pagar por isso, tá? Então, isso não dá para ver no chão da escola, na verdade, é muito louco. Como não dá para ver, porque a gente tem uma realidade extremamente fragmentada. Por isso é tão importante a gente voltar ao estudo da totalidade. A gente precisa unir as nossas diferentes pesquisas e pontos de vista de trabalhador no chão da escola e de pesquisador, para a gente conseguir saber qual é uma frente que a gente consiga atuar realmente para estabelecer um plano de luta, né? E eu estou pensando nisso, pensando nesse terceiro ponto aqui, justamente porque a gente precisa ter um ganho para voltar a ter a credibilidade de uma massa de trabalhadores da educação e da juventude que está sendo oprimida por esse sistema, para a gente voltar a ter condições organizativas, né? Então, nesse sentido, acho que é muito importante que a gente pense nisso. A gente não consegue construir luta depois de uma sequência de derrotas.
Mas se a gente tem uma vitória, a gente consegue mostrar que a gente é capaz de ter, de novo, um processo crescente de organização. Para isso, acho que a gente precisa valorizar esses espaços pequenos, esses processos de organização. Trouxe aqui um boletim que chama Diário de Classe, um novo coletivo autônomo de educação de professores da rede estadual. Não sei se vai vingar esse coletivo, mas acho que as oposições deviam, de fato, pensar num jeito de confrontar a APUESP, no sentido de que ela está burocratizando, criando um teatro. Eu acho que agora o nosso papel vai ser de valorizar cada momento verdadeiro, por menor que seja ele, qualquer momento verdadeiro no processo organizativo, ao invés desse teatro da performance de uma luta, certo? Não, a gente não pode trabalhar como o capitalismo está trabalhando, com a produção incessante de índices, certo? Não é a gente dizer, olha quantas pessoas seguem o perfil tal, quantas pessoas... Essa é a lógica do capital, essa é a lógica que está nos dominando hoje, é produção de índices, é produção de dados obsessivamente, né? Aliás, a gente, com a plataformização, nós professores estamos virando essas pessoas que fazem o trabalho sujo de entregar os dados dos nossos alunos para as grandes big techs, certo? A gente está produzindo índice o tempo todo que só fortalece o grande capital contra o trabalho. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar em alguma coisa que a gente consiga ser um ganho pequeno para que isso instaure um novo processo, pensando a longo prazo como um processo mesmo, né? Não é agora que a gente vai conseguir implementar um ganho diante desse contexto tão complexo, seja do quadro de trabalho, seja de uma política fascista e de fasticização da sociedade, certo? A gente não pode esquecer que aconteceu agora mesmo uma grande chacina e que dá para a gente pensar nessa ideia de uma sociedade que está apoiando a chacina, certo? Então a gente está lutando contra nossos iguais, a gente tem que pensar num jeito de conseguir canalizar esse processo, tá? Então nesse sentido, eu acho que contra qualquer performance, acho que qualquer coisa pequena que a gente faça é um avanço maior do que o teatro da luta que a POSP está colocando, né? Então, bom, é nesse sentido que eu queria trazer aqui contribuições para a gente abrir para o debate e conversar. Obrigada. Vou passar já para a Vitória e depois abrir para todo mundo que quiser colocar questões, discordâncias. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Vitória, eu sou 026 aqui da Unicamp, tenho 13 anos, com as cotas raciais, as cotas de escola pública e pelo Enem, que por mais que não é um vestibular nem um pouco justo, porque ninguém sai da mesma linha, mas que me ajudou a estar aqui agora, eu estou muito feliz com isso. Assim como a Flávia e a professora falou sobre a questão das plataformas, eu estou tentando aqui passar a imagem de uma aluna que veio de escola pública, acho que assim como muitos aqui também vieram de escola pública, e que viram o descaso e o desmonte que é feito nas escolas, tanto com os professores quanto com os alunos que também são afetados diretamente. Por exemplo, quando a gente coloca um aluno que, por exemplo, trabalhou o dia todo, que não queria estar ali, porque a escola se tornou um ambiente hostil, não é um ambiente acolhedor como deveria ser, para ficar na frente de um computador. Então, para ficar na frente de um computador, passando meia hora lendo um livro que ele não quer ler e não se obriga a ninguém a ler, porque na obrigação de ler a pessoa vai ser afastada da leitura. Tem que fazer 2 quadradinhos no Khan Academy. Tem que fazer todas as tarefas e tem que acertar, porque se você errar uma questão com tarefas, ela não conta. E por tabela a gente afeta os professores. O Tarcísio, ele criou um bicho-papão dentro das escolas, onde os alunos é o inimigo do professor e o professor é inimigo do aluno. E ninguém consegue enxergar, pelo menos quem está ali dentro, enxergar que o verdadeiro inimigo é ele, é o Feder. É esse sistema que oprime e oprime cada dia mais. Porque não quer ver pessoas como nós, de escola pública, mulheres, LGBTs, negros, nesse espaço. Porque, querendo ou não, historicamente a faculdade pública é para pessoas ricas, sim. É feita para pessoas ricas.
E não tem como negar isso. Historicamente, ela é feita para isso. Além das plataformas que criam essa questão, a Flávia levantou a questão de por que a gente tem esse baixo índice de matrícula. Eu, pelo menos como aluna, que fui aluna durante a minha vida inteira de escola pública, acredito que uma das principais questões é como a escola se tornou um lugar extremamente hostil. Vamos pensar a questão social. Quando você vê uma pessoa de periferia, muito possivelmente essa pessoa não vai ter uma família completamente estruturada. Tem um apoio em casa, que tem um incentivo à leitura, à cultura, à educação. E a escola, que era esse lugar que devia incentivar a cultura, a educação, ser um lugar acolhedor, uma segunda casa para esse jovem, não é. Porque esse jovem se vê num segundo trabalho, porque tem que bater meta. Eu achava que quem tinha que bater meta era a pessoa que vendia alguma coisa. Não um aluno, não um professor. Eu acho isso tenebroso, porque vira um campo minado. E não tem essa de, o mais forte sobrevive. Ninguém sobrevive. E além de que pessoas desistam da escola, além de desistir dos seus próprios sonhos, o que é mais triste ainda. Ver a periferia desistir dos seus sonhos, mesmo com tanta chance de conseguir conquistar. Se não fosse esse sistema que oprime a gente. Eu perdi um raciocínio aqui, mas eu já vou voltar para o raciocínio. Outra questão que eu queria levantar é sobre o ProUni Paulista. Que assim, supostamente a máscara dele é muito bonita. Vamos colocar alunos de escola pública na universidade. É lindo. Você fala, nossa, que coisa linda. Mas vindo do governo do Tarcísio, é sempre bom ter um pé atrás, porque a gente sempre sabe que pode piorar. Tá ruim, dá pra piorar. Dá pra piorar sim, a gente sabe que sempre piora. O ProUni Paulista, na teoria, ele é lindo. Mas na prática, ele coloca jovens que não tiveram educação de qualidade, que não tiveram acesso a nenhum tipo de cultura, a leitura ou a informação, numa universidade que vai espancar esse jovem quando ele entra. Porque não tem chance. Como que você mantém um jovem de periferia que não teve educação de qualidade numa universidade pública? Que nunca, nem sequer ouviu falar de autores que a gente lê na universidade? Que não sabe fazer um fichamento, que não sabe ler esses textos? Que não tem condição financeira para se manter? Entende? Então, assim, supostamente é lindo, mas e a base disso? Não adianta você criar uma casa sem um alicerce embaixo, não dá. É hipocrisia falar que o ProUni Paulista é lindo para ajudar as pessoas, porque não é. É apenas para criar um índice ali, conseguimos colocar alunos da escola pública na faculdade. Olha que lindo! Maravilhoso, né? Mas que não é assim. A realidade não é mais assim. Nunca foi, na verdade, né? Isso é muito triste. Outra coisa que a Flávia falou é sobre os itinerários formativos. Eu fui uma aluna que optei pelo itinerário formativo. Se eu soubesse, eu tinha me matado antes disso. Mas, porque assim, na escolha do itinerário formativo, eu tive que, mesmo sem minha vontade, perder física, química, biologia, mesmo que eu não goste dessas matérias, mas que cai no vestibular. Como? Eu cheguei no vestibular da Unicamp para fazer, eu falei, nossa, que linda essa questão. Não sei, nunca nem ouvi falar desse assunto, porque não tem. E aí você fala, nossa, mas se é de humanas, do itinerário, você vai ter mais aulas de humanas, né? Que lindo, só no sonho mesmo. Porque eu tive itinerário de liderança, olha que beleza. Oratória, projeto de vida, que acho que é uma das matérias mais rasas já criadas na história da humanidade. E que professores de humanas, que não tinham mais a matéria, tinham que pegar essas matérias para dar aula. Mas a professora de história teve que dar aula de liderança. Olha que delícia, gente! Uma palestra de coach gratuita nas escolas públicas. Vocês não estão pegando o mindset do Tarcísio, entendeu? Vocês não pegaram a ideia que ele quis. Mas para finalizar, porque eu não posso me estender, porque eu tenho que pegar meu ônibus para voltar para minha casa, né, para o meu país de Q1. Eu acho que quando eu estava na escola, ainda bem que a minha escola foi uma das maiores incentivadoras que eu entrasse aqui. Os professores foram essenciais, e a minha família também, mas eu sou uma exceção. Eu acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. Que todo mundo que está aqui, que entrou pelas cotas raciais, que entrou pela escola pública, que entrou pela questão das cotas sobre condição financeira
e afins, as cotas trans que finalmente foram aprovadas, que é muito importante, a gente é a minoria. A gente não é uma regra. A gente não está aqui por mérito, porque a meritocracia não existe. Ela não existe e nunca vai existir. Num sistema como o nosso, ela jamais existiria, porque ela é incompatível com o sistema. Então, eu gostaria de deixar um recado para vocês de reconheçam o quão valorizados a gente se tornou agora por estar nessa faculdade, por estar na Unesp, na USP e em tantas outras. E que a gente não é a maioria ainda, mas que com a ajuda de quem está aqui adentro agora, pode puxar quem está fora para cá. Isso, muito obrigada, gente. Gente, eu conheci a Vitória indo no Orlando, na escola dela, fazer uma palestra sobre racismo dentro da escola e conheci gente como a Vitória. Eu queria chamar agora uma representante do Comitê Sônia Livre, vai ser a Regina, que vai fazer uma fala aqui para expressar essa luta também. Coloquei aqui na minha fala, né, a importância, né, da luta pela liberdade da Sônia, né, e a Regina vai poder expressar isso pra gente. Bom, boa noite todas e todos aqui presentes. Sou Regina Teodoro, sou integrante do Comitê Sônia Livre, Campinas e região. Primeiramente, agradecer ao convite do Vitor e a Flávia, que eles também fazem parte do Comitê Sônia Livre, e nos convidaram para poder estar falando um pouco aqui sobre essa ação que nós estamos realizando desde 2023. Não sei se alguém daqui já ouviu falar. Sônia Maria de Jesus é uma trabalhadora doméstica de 52 anos hoje. Ela foi tirada da creche por uma psicóloga, numa orientação que ela afastaria ela um pouco da violência doméstica da família. E a mãe, entendendo que ajudaria nesse sentido, resolver um pouco o problema da casa para a Sônia voltar a conviver com ele. Foi uma enganação, porque essa psicóloga da creche levou a Sônia, tirou a Sônia da creche, inclusive, e a mãe nunca mais a viu. Com 9 anos, essa menina, Soninha, foi levada para Santa Catarina, Florianópolis, para a casa do desembargador Jorge Luiz de Borba, porque a esposa dele, a filha da psicóloga, ia ganhar o primeiro filho, e a mãe, então, levou Sônia para ajudá-la a cuidar dessa criança. E desde aí, Sônia está como escravizada nessa família, sem estudo, sem saúde, sem tratamento de saúde, sem convivência social e vivendo numa situação mesmo análoga à escravidão. Por denúncia anônima, em 2022, o Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho resgataram Sônia, e Sônia foi para uma casa-abrigo. Nessa casa-abrigo constataram todas as violências que Sônia viveu. Ela tinha questões de saúde, desde higiene, ela tinha problemas sérios na boca, de dente, dentição, arcada dentária, né? Como ela nunca teve saúde, nunca teve um registro no SUS, né, no Serviço Público da Saúde. Ela foi feito a identidade dela somente em 2019, e Sônia tinha uma questão
grave de saúde e de educação, nunca teve educação de Libras, porque ela tinha um problema de audição e com esse problema de audição ela nunca conseguiu se comunicar com ninguém e nem a família se esforçou, porque Sônia ela só entendia as situações de sinais. A patroa, a escrava, a escravizadora lidava com ela com sinais. Batendo no prato que ela lavava a louça, na cama para ela lavar a cama, na vassoura para ela limpar a casa e daí por diante. Então nós estamos nessa campanha desde 2023. Por quê? Porque Sônia foi desresgatada. É a primeira história no Brasil e em outros lugares, acredito que no mundo, que uma pessoa que é resgatada por trabalho escravo é desresgatada. O desembargador justificou que Sônia era como se fosse da família e que ele, então, iria adotá-la por afetividade. Se ela fosse da família, ela não estaria nessa situação. Se ela fosse da família, ela tinha estudado, ela tinha amigos, ela tinha saído daquela residência. Sônia nunca saiu de trás daqueles muros. Ela conheceu alguma coisa que ela conheceu quando ela foi para a Casa Abrigo. Ela conheceu o tratamento médico quando ela foi para a Casa Abrigo. Ela conheceu a questão dos sinais quando ela foi para a Casa Abrigo. Então, é por isso que nós estamos aqui nessa campanha, tentando estender essa campanha para toda a campanha, para toda a região. Essa campanha é nacional, internacional. E a ONU, por exemplo, que esteve aqui, ela não pode tomar nenhuma atitude nesse momento, porque o habeas corpus de Sônia ainda não foi julgado. Então, enquanto não tem julgamento, uma autoridade internacional não pode interferir nas decisões do judiciário brasileiro. Porém, a adoção dela está em caminho. Porém, ele já manifestou que pretende tirar ela da escola, que ele mesmo vai ensiná-la ou ensinar. E a família de Sônia soube que Sônia ainda existia quando o Fantástico mostrou o resgate. Porém, a família de Sônia de Osasco não teve tempo suficiente de chegar em Florianópolis, e quando eles chegaram, a Sônia já tinha sido desresgatada e a família foi impedida de Sônia de chegar até ela. Precisou judicialmente uma ação para que a família pudesse acessar a Sônia. Hoje elas já se conhecem por conta da escola, porém é uma visita vigiada, é uma visita regrada e, enfim, se vocês pegarem o boletim aqui, o QR Code e fizerem pesquisa, vocês vão ver que a história da Sônia é muito mais grave do que isso que eu estou contando. As coisas são absurdas e aí não dá para imaginar que quando uma pessoa é resgatada e é constatada todas as violências que ela sofria, é possível um juiz amigo, um juiz que provavelmente está nas mãos do desembargador Jorge Luiz de Borba, um nome que a gente não deve deixar de falar nunca, permitir que ela volte para a escravidão. Então, hoje a gente sabe de Sônia por conta da educação de Libras. E estamos junto com a família de Sônia tentando fazer essa luta pela liberdade dela. Sabemos que, se ele conseguir adotá-la, aí a nossa luta não vai ter não teremos muito mais condições de libertá-la, né? E uma mulher com 52 anos, que viveu de escrava
e que encontrou sua família, não é possível que seja permitida uma adoção, né? Então, nós estamos pedindo para todos vocês, divulguem, espalhem, contribuem conosco, acompanhem o nosso comitê. O comitê é aberto, é popular, por isso que a gente criou um comitê para que todo mundo pudesse participar e fazer a luta. Nós fizemos uma vigília em Santa Catarina o ano passado, para que pudéssemos constranger o judiciário, porque lá em Florianópolis, os espaços jurídicos é tudo num lugar só. Então nós ficamos 3 dias em vigília em junho, fazendo ações, mas não movimentou muita coisa não, mas a gente vai continuar fazendo a luta. Enquanto a Sônia estiver escravizada, todas nós nos sentimos escravizadas também. E aí a gente tem um abaixo-assinado que nós estamos passando, porque infelizmente são 3 anos de luta e nós só temos 16 mil assinaturas. A gente sabe, mulher preta, empregada doméstica, não faz muita pressão e nem muita emoção, nem muita comoção para a maioria da sociedade. Então a gente tem que vir atrás dos jovens que estão construindo esse Brasil, essa educação, para modificar isso e para que a gente tenha uma vida melhor. Obrigada. Gente, agora a Bia que tinha escrito, depois acho que eu escreveu, né? Aí se tiver mais alguém? Eu também. Ju, vai. Tá. Eu vou primeiro aqui. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bia, faço parte da Juventude Carisca, eu estudo História aqui no IFISH. Também faço parte da gestão do CAIX pela chapa minoritária. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Agradecer a Flávia e a Catine pela aula, acho que foi muito rica e eu acho que é um debate muito importante para a gente sair daqui e sair pensando formas de como a gente pode realmente enfrentar o Tarcísio, o Dário aqui em Campinas. E eu também queria agradecer a presença dos professores da rede pública daqui de Campinas, que, enfim, dispuseram do seu tempo para estar aqui debatendo esse tema com a gente. E para mim uma coisa muito fundamental que a mesa aqui expressou é o sentido da unidade, né? E que inclusive é um sentido que a gente da Caísta e a nossa chapa aqui do Caixa, do Causa Luta, a gente aposta também nesse sentido de unidade com os professores para a gente poder enfrentar esses ataques. E a partir disso, uma coisa que a gente propôs e debateu no ano passado na campanha das eleições do Caixa, mas que a gente quer sair daqui, inclusive, com um chamado a todo mundo participar, é uma iniciativa que a gente quer impulsionar, né, junto com os professores aqui da Rede de Campinas, que a gente chamou de O IFISH vai às escolas, que é uma ideia de fazer um projeto junto com esses professores para que a gente possa visitar essas escolas, inclusive debater com cada estudante temas que ficam fora das salas de aula, seja pela plataformização, seja por causa da reforma do ensino médio, né? A Vitória, que fez a fala aqui antes de mim, ela falou sobre a gente ser uma ferramenta desde aqui para poder trazer os estudantes para dentro das universidades, mas a ideia também é que a gente, a partir das universidades, vá até as escolas, né? E que, inclusive, aqui a gente se depara, e quando a gente entra na Unicamp, especialmente das humanidades, a gente se deslumbra com um conhecimento que aqui é produzido, que tem uma capacidade, tem um potencial muito emancipatório, e que a gente debate dentro das salas de aula como que a gente vai apresentar isso para os estudantes quando a gente for professor. E eu acho que a gente, na verdade, já pode estar fazendo isso aqui através dessa iniciativa, que ela também sirva para a gente também organizar as lutas dentro das escolas, né? Enfim, e aí a gente vai estar passando também uma lista de presença
para quem quiser participar dessa iniciativa. A gente quer fazer chamar uma reunião para a gente estar debatendo quais temas a gente vai levar, né? A gente já está articulando, inclusive, com um dos professores daqui da rede, aí da uma escola, para debater, né, sobre racismo e questão racial, e que, inclusive, com a fala da companheira do Sônia Livre, eu acho que ver esses ataques às humanidades são justamente as disciplinas que conseguem, na verdade, pôr em xeque o caráter racista da sociedade brasileira, o caráter misógino, e a gente vê que é justamente esses temas que o Tarcísio mais odeia, que é expulsar das escolas. Então, eu acho que isso tem um sentido muito fundamental. Então, eu reforço mais uma vez o chamado para quem quiser participar dessa iniciativa e construir ela com a gente. Tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Massaroto, sou estudante da pós, devido à sociologia, e eu estudo plataformização. Em essência, o tema da pesquisa é se a plataforma vai matar a gente, professor, ou se não vai. Sendo muito bem resumido. Eu queria reiterar um pouquinho da fala que foi dita aqui sobre o índice e contar duas historinhas super interessantes sobre esses índices da educação. O que aconteceu no Paraná quando o Renato Feder, que era ministro da Educação do Ratinho Júnior, fez o que ele fez no Paraná, da plataformização. E é a mesma coisa que está acontecendo agora em São Paulo. Alguém consegue chutar o que aconteceu com o IDEB, o Índice de Educação Básica, e com o exame estadual? Ele piorou ou melhorou? Ele melhorou. Aqui em São Paulo, a última prova do Saresp, melhorou ou piorou? Aumento recorde desde 2023. Desde 2023, um recorde de 2 anos é uma merda, mas é o que acontece. Por quê? É porque está dando certo? Essa vai ser a narrativa que vai ser dita para vocês. Porque está dando certo, porque é bom, porque o bem aumenta, a plataformização é ótima. Não é. Tem uma entrevista muito interessante com a Valquíria, que é da Associação de Professores do Paraná, a ATP Sindicato, que ela fala que essa máquina de plataformas, esse novo ensino médio, nada mais é que um ensino feito para essas provas. E essas provas existem para quê? Para justificar esse novo ensino. Tem um artigo muito bom, que eu não vou conseguir dizer o nome agora, mas está na minha pesquisa, que vai investigar justamente essa relação. O novo ensino médio são criadas essas provas que vão analisar e medir habilidades que são dadas no novo ensino médio. Quais são os conhecimentos predominantes do novo ensino médio? Como foi bem falado aqui, matemática e idiomas, línguas. Um pouquinho assim de línguas estrangeiras, mas principalmente letras. Ler o básico. Só. A custo do que essa melhora aconteceu? Morte das ciências humanas, principalmente, mas não só. De física, de química e de biologia também. A escola está sendo completamente esvaziada das matérias que ajudam a gente a entender o mundo. Não é? Porque a gente tem um potencial enorme de fazer isso, mas biologia também tem. A química também tem. E eu sei disso como professor. Uma das coisas que a gente fala muito na questão da química, se alguém aqui é professor de química ou de humanas, eu quero que você passe a experiência na sua sala de aula. Eu já fiz 3 vezes, sempre é assustador. Pode misturar cloro com sabão em pó? Não. Por quê? Porque gera um gás tóxico que destrói você. Empregadas domésticas no Brasil e mulheres em geral têm, sim, um desgaste quase equivalente ao fumo por uns 10 anos por causa dessa mistura. Nas minhas salas de aula, quando eu falo com os alunos, com as alunas principalmente, porque essa é a realidade machista que a gente tem, elas falam, pô, mas eu passo essa mistura. E bem que faz uma cosquinha assim no nariz. É uma cosquinha que mata, que no futuro vai gerar problema respiratório, vai gerar uma perda respiratória profundamente significativa. E é esse conhecimento que a gente não está dando na escola. Esse conhecimento está sendo jogado fora em prol de uma matemática, que matemática só é uma ferramenta da física. Cálculo foi redescoberto por Isaac Newton para ser uma ferramenta de estudo da física, e a física está sendo abandonada. Não sei se tem algum professor de física aqui, mas a física que a gente tem no Brasil não é uma física que ensina você a entender a física. A
até nas escolas particulares, é uma física que é o quê? Numerológica. Você fica fazendo um monte de calculinho, um monte de conta, mas você entender a lei da física, dane-se, não importa. O que importa é você decorar a fórmula, pegar os numerinhos lá do enunciado e colocar. Então, são todo um sistema de educação que está sendo colocado para gerar esse índice, você esvaziar completamente a educação de qualquer potencialidade de interpretar o mundo, né? É o anti-Paulo Freire, quase, né? E eu queria primeiro agradecer a fala das duas, acho que é profundamente importante, e fazer uma segundinha sugestão, né? Depois dessa palestrinha que eu dei, tem uma sugestãozinha para nós, alunos da Unicamp. Quem aqui tem o Classroom da disciplina e usa o Google Drive da Unicamp? Pode todo mundo levantar a mão que é estudante. Eu sei que todo mundo, inclusive eu. Uma das coisas que a gente pode fazer para lutar contra essas plataformas que estão aqui na nossa universidade pública também é pedir para o professor usar o Moodle. Sabe de quem é o Moodle? Moodle é uma ferramenta de código aberto, open source. O que isso quer dizer? Que o código é aberto. Se você tem um aplicativo no seu celular, no iFood, vou falar um pouquinho mais agora. Perdão. Você consegue modificar aquele aplicativo? Mexer no código daquilo? Não consegue. No código aberto você vê. O Android, sistema operacional disso daqui, é baseado em código aberto. Todos os servidores da AWS, da Amazon que você usa, tem sistemas de operacionais baseados em Linux, que é código aberto. O único local que não há código aberto nos sistemas operacionais dos nossos computadores são nos sistemas pessoais do Windows. Por que eu falo isso? Porque nas ciências humanas a gente geralmente não chega a esse debate, não chega a essa conversa. Então, usemos o Moodle, e não só isso, nós aqui no IFISH vamos encher o saco do pessoal da computação, vamos encher o saco do pessoal da matemática para somar com a gente. Porque eles têm um domínio de um conhecimento que a gente geralmente não tem, que é o de código, que é necessário. Porque se eles têm as plataformas, se o capital tem sua plataforma, se o Estado tem sua plataforma, por que os professores também não temos as nossas? Em código aberto. Todo professor pode contribuir, todo professor pode aprender. O primeiro passo para a gente ter isso daí é questionar o uso do Classroom, questionar o uso do Google Drive, que se vocês não sabem, a grande tendência é que tudo que vocês escreveram e colocam e guardam no Drive vai ser analisado e roubado para a IA. E você está trabalhando de graça para treinar a IA do Google. E eles estão tendo acessos à nossa informação, a todo o conhecimento que é produzido na Unicamp. E a gente não sabe se isso está rolando, se isso não está, porque o contrato de privacidade é completamente turvo, é completamente maluco. Então, para a gente lutar aqui e fazer essas pequenas coisinhas que foram faladas aqui, é lutar contra o Classroom, é lutar contra o Google Drive, é exigir outras formas de organização de software que tem soberania nacional, tem segurança dos nossos dados e respeitam o nosso trabalho. Não roubam a gente sem a gente saber. Tá? Em essência, é isso que eu queria falar. Eu queria agradecer muito por esse espaço. A educação no IFISH e a docência são coisas e temas que quase nunca apareciam aqui, voltaram a reaparecer nesses últimos anos, principalmente depois de 2024. Então, assim, ocupem mais esse espaço. Venham mais aqui. Falemos mais sobre isso, pelo amor de Deus. Parabéns pela iniciativa de trazer o IFISH para a escola. É isso. Boa noite, eu sou doutorando aqui na Faculdade da Educação até a semana que vem, até o início de abril, porque eu jubilei, né? E eu começo por aí porque eu jubilei, porque eu entrei num processo de burnout dentro da escola e essa semana eu entrei com um pedido de readaptação e é impossível uma palestra delas explicar o que é ser professor no estado de São Paulo. Não tem como, sem você dar lá um tanto de aula, para você sentir o que é o nível de absurdo. Você tem trabalho semi-escravo dentro da escola. O cara te paga por 40 horas e faz você cumprir 50, 60. Ele manda documento dizendo que está cumprindo 50, você faz a conta lá de somar e fala que não é. Ele fala para você fazer uma chamada eletrônica dessa que está aí, você acha que ele implementou plataforma e tem computador para todo mundo? Não tem. Não tem internet para todo mundo. Se você não fizer a chamada eletrônica, você não recebe o seu salário, mas a internet não funciona. E aí você entra num processo enlouquecedor
Porque se você não cumprir o que é pedido, você vira o inadequado. E não é educação mais que eles não querem fornecer para a gente. Isso foi há 10 anos atrás. Eles não querem que a gente viva. E aí eu queria puxar isso aqui. Não é mais aquilo, é fascismo sem consequência do que é. É fascismo, está invadindo a universidade para bater na gente, está expulsando a gente dos nossos trabalhos, está expulsando nossos filhos da escola, é fascismo. Começou antes lá no Ceará, quando o Ceará e o ministro do Lula inseriu esse programa da educação com as empresas, com essas empresas de plataforma, aí começou lá, mas agora o nível é outro. E os gangsters do Tarcísio, que evidentemente é outro nível, né? Assumiu para si para roubar mais aí, para vender a tal da plataforma. Mas a gente precisa entender o que é isso. Tudo isso aqui está ligado. Quando você não consegue mais libertar uma pessoa que está em situação de escravidão, quando o sujeito entra aqui para bater na gente, quando eu que tenho doutorado tenho que pedir para sair do meu trabalho, eu não sei se eu vou ter o que comer o ano que vem. Esse ano na atribuição ele me roubou 10 aulas do meu cargo. Você imagina você, eu tinha um cargo de 32 horas para ganhar 40 e trabalhar 50. Né? Cheguei na hora da atribuição, a professora falou para mim assim, você é formado em Sociologia, não tenho aula de Sociologia para você, mas eu tenho aula de História para você se você assinar aqui do próprio punho que você abre mão de 10 horas do seu cargo. E aí o ano que vem você não tem mais 32, você tem 20 aulas. Porque o Tarcísio quer acabar com as aulas de Humana e ele tirou 10 aulas do meu cargo. Se você não aceitar isso, você vai para a loucura que é a ADE lá e não sei o que vai acontecer com você lá. Então é impossível para qualquer pessoa fora do quadro da rede estadual entender o que é que o processo enlouquecedor que o professor está vivendo hoje no estado de São Paulo, que no Paraná já aconteceu, só que no Paraná teve resistência, né? O Paraná foi um dia inteiro dos professores apoiando na Câmara lá para tentar impedir. Aqui em São Paulo nem isso a gente consegue fazer. Primeiro, o professor está num nível de endividamento, o cara não vai fazer greve para cortar o salário dele, não vai. Além disso, ele não vai correr o risco de ser demitido se a metade da categoria é categoria O, que não é nem concursado, nem coisa do tipo. Mas a gente podia fazer alguma coisa se a gente saísse desse processo de burocratização e fizesse ação direta. Você não pode fazer uma greve, mas você pode, com 50 pessoas, invadir uma DE lá e meter tinta lá dentro, fazer coisa lá dentro, né? Mas não faça. Não é? É isso que a gente precisa fazer, mudar. Não vai ter greve, gente. Não vai ter greve porque a categoria não vai ter como fazer essa greve. Não é que ela não quer. Ela não consegue fazer essa categoria porque ela não acredita nas direções e que ela não consegue pagar o preço individual. Porque o professor vai pagar individualmente com fome. Mas a gente consegue com 100 ativistas fazer alguma coisa? A gente consegue. É agradecer a palestra e estamos aí. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu faço Profis aqui na Unicamp. Eu entrei pela nota do Enem, tá, beleza? Teve a nossa colega pelo tormento que é da sala dela, então ela é da mesma região que eu, de Q. Ela veio de Orlando e eu do NT. Então, diferente dela, também fiz o itinerário, só que eu fiz o desenvolvimento de sistemas, o curso técnico. Então, quando ela perdeu as ciências na 13, eu perdi as ciências humanas. Então, eu tinha aula do curso técnico e eu tinha português, matemática, história e física. Para fazer um vestibular com filosofia, com coisas que eu não tinha acesso na escola. Então, minha sala era uma sala pequena, tinha 15 alunos só. E a gente tinha um grupo de alunos que a gente estudava para o vestibular.
9 alunos, que a gente se juntou para estudar. Esses 9 alunos, apenas 4 conseguiu entrar na universidade. Então, é realmente uma coisa que está muito precária, que o acesso à universidade das escolas públicas está caindo muito. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar. Está mudando, ainda bem que está mudando, que a gente tem que mudar. Em relação também à precarização dos professores, a minha escola perdeu 2 professores, então, assim, isso que eram meus amigos, ótimo, por causa dessa avaliação horrível, por causa dessa pressão que eles têm, que a gestão tem sobre os professores. Um professor que era amigo meu saiu da escola por causa da avaliação dos alunos, não tinha nada a ver com o potencial dele. Então, tá tudo errado para mim. E eu só queria ter assim, experiência mesmo da minha vida acadêmica para cá. O meu primeiro ano de Profis, eu tô muito feliz, eu tô conseguindo ter esse espaço nessa universidade. É isso. Gente, eu pedi a fala de novo, só para dialogar, mas eu acho que tem professoras e professores aí que no chão da escola, isso que o Alex falou é muito importante, né? Uma fala dessa não dá para a gente transmitir a barbárie que está dentro da rede estadual. E isso se reflete em todo o sistema, gente. A gente está vendo aqui as estudantes estão chegando depois da reforma do ensino médio. Nós aqui temos que fazer turmas de estágio agora desde o primeiro ano por uma imposição do Tarcísio, o que quer dizer para a gente na Faculdade de Educação aumentar 47 turmas de estágio. A gente não tem contratação docente, né? Então, o sistema de avaliação de desempenho que está na rede estadual e que a gente não, né, há muito tempo se fala disso. Isso é um projeto do Banco Mundial, que está no relatório que se chama Professores Excelentes de 2014, eles dizendo tem que demitir os 5% menos, que os índices são piores. Se a gente tirar os 5%, vai gerar um rodízio, que gera uma concorrência administrada dos professores pela vaga. E finalmente eles conseguiram implementar. Isso vai para o município, isso vai para a rede, para o ensino superior, né? É uma linha, é uma cadeia, né? Então, chega aqui para a gente também como precarização, né? Então, é muito importante pensar nisso tudo. É muito bom ouvir as alunas aqui que passaram pela reforma do ensino médio e como elas se sentiram diante da plataformização e do itinerário formativo. É privação da formação, é disso que se trata, é a massa da população sendo, com a gente não ter acesso ao mínimo de conhecimento. O ciclório e sabão em pó faz mal, certo? É o mínimo de conhecimento, né? Então, é um projeto de extermínio e que é claro que eles querem que a gente define. Então, se a gente não tiver capacidade de organização e de ação direta, como o Alex falou aqui, de fato, a gente vai caminhar nesse sentido, porque a gente está vendo que eles conseguiram destituir as nossas principais forças organizativas que foram construídas no outro tempo do mundo, até 2013, né? Depois de 2013, a gente entrou em outra conjuntura, em outro contexto. É outro tempo mesmo, né? Então, acho que a gente precisa levar muito a sério e ter mais espaços como esse para conversar, por exemplo, né? Acho que talvez isso nos leve a gente a ter ideias de como uma ação direta pode ser efetiva, mesmo com poucas pessoas, e instaurar um novo processo, né? A gente não pode pensar que é um momento só. A gente tem que pensar em coisas que possam reunir mais as pessoas, trazer a ideia de que a gente tem capacidade organizativa e capacidade de enfrentamento. É uma massa de gente dentro da escola. Isso são 50 milhões de pessoas no Brasil, todos os dias, na rede básica, tirando o ensino superior, tirando o socioeducativo, tirando as ONGs, que também fazem educação, né? Então, é muita gente num sistema como esse, né? Então, eu queria levantar isso porque, ouvindo vocês, pensando aqui, eu participei da banca da Flávia, do Reviravolta, do coletivo Reviravolta, também sobre plataformização, e ela fez uma entrevista massiva com estudantes que estão passando pela escola plataformizada. Eles têm os mesmos sintomas de trabalho, de burnout, eles têm ansiedade, eles têm transtornos, né? Eles não conseguem dormir, eles têm insônia. Então, eles estão transformando a lógica de trabalho, de simulação de trabalho, muitíssimo degradado, é o que está colocado para todos nós, né? Então, isso vai esmagar uma geração.
E cada geração que é esmagada sofre politicamente por anos, né, por essa geração. Então, acho que a gente precisa mesmo criar possibilidades de diálogo também com os estudantes da rede, né? Então, acho bem massa essa ideia do IFISH vai à escola, tem que ver se consegue adesão, se os professores conseguem parar um pouco o trabalho para isso, mas acho que a gente precisa mesmo ter ideias que fujam um pouco das formas de organização. Eu estou de acordo com o Alex que também não vai ter greve, não é só porque os professores não estão, é porque a POESC está chamando e ela controla. Então a gente precisa criar outros mecanismos, né, de organização e de luta. Claro que tem que usar o tempo que a gente paralisa um pouco para poder conversar, né? A gente está num sistema de opressão tão grande que as pessoas estão cansadas. Então, se parar é bom, que a gente consegue conversar. Mas, de fato, é uma burocratização, é uma mentira, é uma farsa. Então, a gente tem a performance do índice do capital que está sendo produzido incessantemente para controlar o nosso trabalho. Do outro lado, a gente tem um controle que é de uma performance de luta, que é um espetáculo, é uma mentira, não está sendo colocado. Então, a gente tem dois enfrentamentos gigantes a fazer, né? Passo aqui a palavra. Bora lá. Gente, eu sou a Lívia, eu sou professora da rede estadual aqui numa escola do distrito de Barão Geraldo. Vamos pensar esse projeto IFISH vai à escola lá, com certeza, e que também tem que colar nas periferias, em todos os lugares que a gente tiver perna. Eu sou do nossa classe Educação e também quero desde já fazer um convite para vocês para conhecer a nossa agrupação de professores que constrói a oposição aqui e quer ser parte de uma força real para que a gente possa combater exatamente a extrema-direita e sem nenhuma confiança também na política desse governo de conciliação de classe, que na prática, galera, o que está fazendo? Eu acho que em uma frase, né, a gente conseguiu aqui várias vezes sintetizar, que é rifar a vida dos professores e dos estudantes. E a gente acha que a vida é muito bonita, a gente quer viver ela, a gente quer enterrar esse mundo e construir um novo, né? Então, acho que a gente levar isso com seriedade. Eu estava pensando aqui, e talvez, eu acho que tem um debate que eu queria fazer contigo, Catiri. E qual é o professor, gente, que falou antes de mim? Alex foi embora? Tá, porque eu acho que assim, ó, realmente, se a gente for lá no chão da escola, galera, tá difícil, estamos cansada, e eu acho que a gente pode sair com uma conclusão assim, firmeza, vou tomar um banho, comer, e amanhã mais outro dia, afinal, sei lá, só sei ser professor, ou é essa condição, sou professor agora, preciso pagar a conta, não tem luta, não tem isso e tal, e aí a gente ir para uma visão mais derrotista, se a gente parte do ponto de vista de como está o chão da escola e todo dia a gente é colocado, talvez para estar subordinado às nossas direções e a essas políticas avaliativas do controle do trabalho docente. Mas eu não sei, assim, enfim, uma polêmica que eu também acho que você colocou de alguma forma esse sentido, mas eu queria partir de uma experiência real, porque eu acho que é possível greve sim, galera. Tipo, é exatamente o que o Tarcísio quer que a gente fale, que não é possível fazer greve. É exatamente o que a burocracia sindical do maior sindicato da América Latina, que é a POESP, é exatamente o que os coordenadores aqui da maior subsede do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, da POESP fala, não dá para fazer greve, a culpa é do professor, o professor não quer fazer greve. Não, a gente acha que é possível fazer greve sim. Não tá fácil. E exatamente, sei lá, tipo assim, mas não falta tapa na cara, não falta rasteira, e amanhã tá pior. Tipo, ó, tem emprego hoje, talvez não sabe se tem ano que vem, qual é o farol que lá vai dar na escola pra vocês, que é a categoria ó? Ou mesmo pra gente não sabe, porque as regras não são claras, sabe? É tanta incerteza, e que eu acho que, eu não sei assim, do ponto de vista dos ataques, eu não acho que nos falta motivo e convicção para organizar o nosso processo de luta. A gente acha que sim, e não à toa a gente constrói a oposição, que tem um problema, não tem problema no sindicato. Sindicato é a Pilar se inscreveu aí. Sindicato é a nossa ferramenta de luta, certo? Dos trabalhadores. Tem um problema de direção do nosso sindicato. E não à toa a gente disputa esse sindicato. A gente constrói uma oposição no nosso sindicato. Fazer um convite para vocês construírem a oposição do nosso sindicato.
Porque, galera, eu vou partir para um exemplo. Eu acho que se a gente tem uma oposição forte, a gente faz diferença. Olha, eu vou pegar o exemplo de Santo André. Santo André, galera, é dirigido majoritariamente, porque tem uma discussão de proporcionalidade, né, dentro do sindicato da PUESP, e aí eles fazem todas as manobras possíveis, todas as fraudes que vocês puderem imaginar, mais lixo e impensável, essa direção, PT e PSOL, para que a oposição não consiga se expressar dentro do sindicato. Mas lá em Santo André deu bom, galera. Lá em Santo André, eles fizeram um lançamento de um comitê. Quantos tinham, Flávia? Mais de 100. Professor da Unicamp, professor da USP, professor da rede privada, da rede pública, da rede estadual. Gente de carne e osso, 100 pessoas querendo discutir firmeza. Demitiram 40 mil, meu. Hoje foi ele, amanhã sou eu. O que nós vamos fazer? É plataformização e tal? Tipo, o comitê é um exemplo que está se reunindo, debatendo, tal como a gente está fazendo hoje, e tirando ações lá na cidade de Santo André. Os caras organizaram, galera, no sentido de... Os caras, as professoras, os professores, organizaram um festival de rock para dialogar com a comunidade. O festival de rock foi ano passado, né? Para dialogar com a comunidade. Ou vim aqui conhecer o sindicato dos professores, meu. Bora discutir. Santo André tem uma tradição no rock, galera. Organizaram um baita de uma confraternização de final de ano, que sei lá, a gente foi lá, quantas pessoas tinha? 400 pessoas? E não era só comer uma carne, não. Você passava em todas as rodinhas, tinha discussão dos professores. Teve abertura, teve debate. Então, tipo, um meio de buscar usar o sindicato por meio de atividades sociais, por meio de atividades políticas, seja um debate como esse, e de uma coisa fundamental, RE, pessoal. RE é representante escolar, é o representante do sindicato na escola. Eles conseguiram fazer uma baita de uma campanha, entraram em cada escola que tinha, organizaram debates, elegeram REs, que deveriam se ter as suas reuniões uma por bimestre, tipo uma coisa assim. Bom, pessoal, a gente é RE aqui, sei lá, eu, Flávia, Jonatas, não sei como está a situação de disciplinar RE, como que é. Não tem uma RE em Campinas. A maior subsede do interior da PUESP. Nós somos conselheiras pela oposição. 5 conselheiros pela oposição num campo de 40. Não tem. Lá em Santo André tem. Fazem acontecer. No dia 6, que teve a assembleia, escolas PEI, 100% paralisada. 1, 2? Não, pessoal, várias. Tudo isso para dizer que eu acho, tá difícil? Pô, tá difícil sim, meu. Todo dia é uma baita de uma rasteira pra gente falar, pô, o que eu vou fazer amanhã? Mas se tem construção real, na base, no chão das escolas, junto com a comunidade escolar, eu sinceramente acho que é possível. Eu não acho que da noite pro dia, mas é uma tarefa que está dada para nós. E aí o chamado para construir a oposição, galera, porque se nós não agarra isso, o que está sendo mostrado para nós é que não é que a burocracia não está agarrando, já voou, já entregou, está nos seus pactos, nos seus conchavos, rifando os nossos direitos. Afinal, também é ano de eleições, né? E sabemos como que isso funciona dentro da nossa burocracia sindical. Então, enfim, só um debate nesse sentido. Está difícil greve, mas eu acho que a gente tem que ir para o ataque, ir para a ofensiva, e nessa organização desde a base, um chamado para vocês serem parte da oposição. Futuros professores, atuais professores, tipo assim, é uma tarefa nossa. Quem não é professor ainda, cola com nós também, galera. Vamos pensar junto, vamos fazer ações juntas. Tipo assim, eu achei que massa essa atividade. Eu vi a galera lá no Instagram da Faísca, eu não sei mais quem estava junto, panfletaram no bandejão para isso daqui rolar. Várias pessoas se compartilhando, também grupo de pesquisa. É isso, tornar um negócio orgânico, para que a gente crie força real para a parada acontecer, que não vai brotar do céu e o Tarcisão quer fazer exatamente o contrário, né? Eu acho que, enfim, fiz palestrinha, mas não era para ser isso, e bora lá. Ótimo, beijo.
Bom, acabou escrevendo, porque se eu não acreditasse na luta, eu não estava aqui. Se eu tivesse respeito pelo MRT, também não estava, né? Tipo, é isso aí, gente. Eu vejo a gente junto. Acho que tem uma diferença do processo de caminho organizativo, que eu e a Lívia conversamos há muitos anos sobre isso. E é isso, eu estou lá criando um grupo autônomo. E vocês estão criando um grupo que está disputando uma posição dentro da UFESP. E acho que os caminhos são válidos e acho que a gente precisa fazer convergir essa força. Então, eu acho que essa divergência é muito boa. Né? Então, mas aí vocês contem comigo. Para o chão da escola, eu estou em todo lugar. Né? Então, me chamam lá na puta que pariu, eu vou. Agora, em outros lugares eu não vou. Né? Porque eu acho que daí vale a pena a gente ter que ver o que a gente está disputando. Mas, com certeza, acho que vale a pena se essa greve sair. Estou junto também, né? Mas eu acho que é muito difícil, porque tem um quadro e uma forma de controle muito grande de uma burocracia sindical que é poderosa. É isso que eu acho que não dá para a gente fechar os olhos, né? E aí sim, é como escapar desse controle, né? Estou absolutamente de acordo. Senão não parei aqui até essas horas da noite. Tenho certeza. É a Pilar agora. Ai, oi, Pilar. Boa noite, gente, tudo jóia? Eu sou a Pilar, sou educadora de Sociologia nas escolas estaduais, ou seja, quase não tem aula mais para mim. Portanto, quem faz Ciências Sociais aqui no nosso querido IPIST precisa completar 180 horas de História, de Filosofia, de Geografia, né? Para conseguir pegar aula, se a gente continuar nesse sucateamento do nosso currículo, que não é só uma questão estadual, é uma questão nacional. Então, eu acho que o que a gente precisa priorizar é o embate diverso e coordenado contra o novo ensino médio. É ele que precisa acabar. Porque é ele que está embasando todo esse desmonte neoliberal, né, que está nos matando, nos embrutecendo e nos emburrecendo lá no chão da escola. A escola está perdendo o brilho, está perdendo a alegria. A gente está virando zumbi lá dentro. A gente não permite isso, né? Porque a resistência é árdua, mas presente, sempre ali. Agora, está cada vez mais difícil, porque os processos instrumentalizados por essa burocracia, né, eles vêm todos muito coordenados, concatenados, então eles deixam a gente meio que sem eira nem beira. Então, algo muito importante para a gente nesse momento é burocratizar também. Eu conheço a legislação, então vocês não vão me fazer de boba aqui não. Né? Porque vem falar assim, não pode sim, esse material digital, ele é orientador, ninguém pode me obrigar a exibir esse material digital dentro de sala de aula. Você precisa fazer a aula 1 até a aula 20, LDB e Constituição Federal, que nos obrigam também a organizar o conteúdo de acordo com o contexto territorial, social e cultural dos grupos que são fomentados ali. Então a gente precisa argumentar isso o tempo inteiro, porque senão eles vão nos matando. E a escola vai perdendo o seu caráter humano, que é a parte essencial da educação. A educação é humana, ela não é tecnológica, ela não é funcionalista, ela não é tecnocrata. Né? A gente está ali para aprender a ser gente. Gente que valoriza e respeita a diversidade. E aí, se eu conheço a Lei Maria da Penha, eu sei que eu posso sim fazer oficinas de gênero e sexualidade. Né? Porque na Lei Maria da Penha, que é uma lei federal, ela diz que nas escolas esse debate precisa acontecer. Né? Se eu conheço a Lei 10.639, a Lei 11.000... Qual que é o número, meu senhor? 645. Eu vou falar de educação antirracista, de movimento negro, quilombola, indígena na nossa escola. Né? E aí ninguém vai sambar na nossa cara. A gente não vai deixar. É por isso que precisa ter uma unidade forte na escola. Esses estágios que estão acontecendo, na minha época não tinha estágio. Quando eu me formei em 2011, não tinha estágio obrigatório na ciência social. A gente saía daqui sem conseguir imaginar como transladar, como traduzir todo esse conteúdo dinâmico, maravilhoso, esplendoroso para adolescentes. Eu aprendi isso no MST, eu aprendi isso com as trabalhadoras domésticas, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, eu aprendi isso no movimento feminista. Então a gente tem também que sair desses muros que são lindos, né? São chamegantes, a gente se falta disso aqui, de ver essa pulsão
Mas a gente tem que estar com os movimentos populares, que estão fazendo a luta, que estão vencendo muita coisa, quebrando barreira, e tentar baixar um pouco a bola e aprender um pouco. Fique esse comitê popular maravilhoso. É a mesma coisa que vocês fizeram e conseguiram fazer para colocar as trabalhadoras domésticas na Constituinte, né? Existem estratégias que funcionam e eles não vão nos calar. A gente está lá, a gente está resistindo e a gente não vai deixar a escola ficar cinza, né? Precisa da gente lá. A gente não vai abaixar a cabeça para esses trem, para esses fascistas, para esses zumbizantes que estão querendo nos robotizar. Eu não sou um robô. Eu ouvi da minha coordenadora que eu sou uma aplicadora. Eu estou ali para aplicar atividades. Gente. Hilária, menina. Gente, tem mais uma pessoa inscrita. Foi isso, uma coisa. Depois dessa fala, a ideia é voltar para a mesa, tá bom? Pra gente fazer a finalização. Beleza? Bom, eu sou Suliara, sou professora da rede estadual. Agora eu sou sem logo, né? Professora da rede estadual também, companheira aqui da Lívia na escola, né? Sim, eu venho fazendo o fluxo contrário, né? Enquanto está todo mundo saindo da educação, eu estou chegando. Cheguei aí no meio do furacão, sabendo onde iria chegar, né? Lógico que não tinha o tamanho dessa proporção do furacão, não sabia que era um furacão tão grande assim, mas sabia que estava entrando nesse furacão e me propus a entrar, né? Um pouco louca, talvez, né? Mas é recente, faz 2 anos, é o 2º ano. O que eu posso dizer nessa chegada? Sim, existe um desmonte aí muito evidente de tudo, tá? Tá tudo errado, como ela resumiu, tá tudo errado mesmo. Mas estamos aí, né? É o que a Lívia falou, estamos ali ainda, né? Temos que fazer alguma coisa. Eu penso nesse sentido. Então, assim, eu não fico desanimada com aquele aluno que não leva nem o caderno e senta de costa para mim. Eu fico animada com aquele que está ali querendo aprender. E tento resgatar aquele que não quer, na medida do possível. Mas eu vejo uma sociedade contra a gente. Por isso que a fala do professor anterior falou, né? Não vai ter greve. Porque os professores estão desacreditados num contexto geral. As famílias não estão nos apoiando mais. Então a gente chama um pai, uma mãe com problemas de comportamento na escola, eles vêm em cima da gente, eles não vão mais repreender o filho, né? O problema, na verdade, é a escola e o professor que não está sabendo lidar com o filho, porque o filho é uma gracinha, né? Então, assim, a gente tem aí todos os fatores contra a gente, né? A gente está lidando com várias situações dentro da escola, nos sentindo abandonados mesmo, né? Com toda essa pressão, com as famílias contra o governo e ainda essa situação que a gente tem aí do sindicato, que também é isso que vocês falaram, 11 anos sem fazer nada, tanto é que chegou nesse ponto, né, aonde chegamos, né? Então, assim, tá tudo, na verdade, contra, né? Tá tudo muito difícil. Mas eu ainda acredito, então estou aqui, continuarei dando aula e pretendo continuar dando aula. E acredito sim nessa mudança, e acredito que a mudança não vai ser dessa forma tradicional. Eu acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de criatividade no sentido midiático. Eu acho que a gente tem que trazer a mídia com a gente. Eu acho que esse seria a saída. E a mídia, assim, também não está. Pouquíssimas mídias estão relatando de fato o que está acontecendo aí na nossa vida. Então, o acesso a essa informação está, apesar de todo toda a possibilidade de acesso, ainda assim essa informação não está chegando nas pessoas a ponto de
passar toda essa realidade e a gente conseguir com que estivessem do nosso lado. Porque é isso, todas essas paralisações, antes mesmo de eu assumir, na verdade, né, eu tenho formação já faz tempo, mas agora que eu entrei, todas as paralisações, quem acabam saindo mídias falando que os professores vagabundos que não foram trabalhar, né? Então, assim, a gente tem que lutar por conquistar esse respeito, né? Foi um desmonte nesse respeito geral, assim, dos pais, das famílias, dos próprios alunos, né? A gente tem tido aí muitos casos de desrespeito. Então, assim, é muito trabalho, mas não podemos desistir, né? Não podemos. É isso, obrigada. Gente, mais alguém quer passar? Então, a gente vai fechando. Tá, eu vou falar então algumas coisas para fechar, depois passo também para Carol. Primeiro, assim, de algumas falas, né? Vocês vão conseguir expressar tudo. Agradecer a vocês, porque eu acho que a gente conseguiu ter um debate para ouvir assim, a perspectiva dos estudantes, de quem está entrando na universidade agora, dos professores. E eu acho que isso é muito valioso. Porque eu acho que a gente está no momento que todos os ataques, eles querem colocar pra gente, assim, no sentido muito de que você tá sozinho, de que não tem o que você fazer, e é tudo muito individualizado, né? Acho que no final do ano você vai ser avaliado, o seu trabalho, uma coisa muito sozinho, assim mesmo. Eu acho que esses espaços de reflexão, da gente estar junto, se ouvindo, tipo, eles são parte também de fortalecer a gente e tal. Então, eu queria reivindicar de conjunto as falas. A Carol também, que estava na nossa reunião do comitê e topou estar nesse debate, acho que foi muito importante, que eu acho que é realmente essa unidade que a gente consegue se fortalecer e que abre caminho para a gente conseguir vencer esses ataques. Em relação ao que a Vitória colocou no começo, ela colocou uma ideia que eu achei muito importante da gente tratar também, que é sobre como que vários desses ataques colocam para as escolas no sentido de professores contra estudantes. E eu acho que é muito forte isso, né? Inclusive, todo esse cenário tal, às vezes causa muitos conflitos escolares e a gente fica sempre com os papos dentro da escola que é assim, isso, parece que o problema dos estudantes são os professores, o problema dos professores são os estudantes. Eu acho que esse é um combate que a gente tem que dar assim, sem nenhuma trégua, acho que é muito importante a gente conseguir dar para mostrar que, na verdade, o problema justamente como ela mesma colocou, é o Estado, né, o governo, são essas políticas, e porque realmente essa unidade entre estudantes e professores é a unidade que a gente vai conseguir vencer. Assim, esse ano fez 10 anos, né, das ocupações, e tipo, eu acho que é muito importante a gente conseguir mostrar isso, porque eu acho que a juventude veio, não à toa, né, veio perdendo memória disso. Mas às vezes a gente chega na escola e a galera não tá falando, você sabe que essa escola aqui já foi ocupada? Aí ele explica que foi uma ocupação, quando eu falo, os estudantes moravam nas escolas, eles acham o máximo. Como que era possível isso? E eu acho que realmente a gente precisa retomar esses exemplos de luta, sabe? Eu acho que esses exemplos de luta, eles são muito importantes para a gente combater essa desmoralização. Quando eu citei aqui Minneapolis, nos Estados Unidos, é nesse sentido também, para a gente ver, cara, extrema-direita assassinando imigrantes nas ruas, não é qualquer coisa. E os professores falaram, vamos pro pau, vamos enfrentar com isso, a gente não vai aceitar isso. Então, eu acho que esse é um exemplo, assim, que realmente a gente tem que tomar e ver que a nossa categoria e a nossa classe, ela tem essa força, né? Quando a gente vê os indígenas privatizando o rio, a galera falou, a gente vai lutar incessantemente. Tipo, acho que é uma coisa que a gente tem que ver que é possível, né? E que, às vezes, lutas, inclusive, que superam essas burocracias sindicais. A nossa categoria tem força para isso, né? E eu acho que sim, não é simples. É o momento que a gente está de entrave do sindicato, da direção do sindicato, mas eu também compartilho essa perspectiva que a Lívia colocou, a partir do nosso coletivo, da nossa classe, que eu acho que, assim, é verdade que os professores ficam desacreditados com a PUESP, né? Mas é verdade também que se a PUESP chamasse um processo de luta hoje, eu acho que uma parte da categoria iria. Ela tipo, teria uma adesão. O problema é que não chama, mas a gente precisa ser uma força para poder impulsionar isso. Inclusive, nas assembleias que eu fui, não à toa, as subsedes de oposição eram subsedes que os professores estavam lá, embaixo do caminhão, gritando greve já, que eram as subsedes que têm menos esse controle, né, da burocracia sindical, assim. Então, eu acho que esse papel de fortalecer as oposições, debater, ir para as escolas, ir para o chão das escolas, mostrar para o professor que eles vão ficar sozinhos, e mostrar para o professor que a gente precisa conduzir isso tudo que a gente sente para ter uma força, para exigir da burocracia,
Tipo, isso é muito chave. E esse espaço aqui, gente, parece pouco, mas na verdade ele é isso também. Porque, ó, o que aconteceu? Se foi votado na nossa Assembleia que ia ter comitês de luta em todas as subsedes da PUESP. Mas seria para organizar a greve. Seria maravilhoso. O que aconteceu? Não aconteceu comitê em nenhum lugar. Onde aconteceu comitê? Hoje. Hoje tem comitê em Santo André, que é dirigido pela oposição, e aqui, que não é dirigido pela oposição, que é dirigido pela mesma direção sindical, não tinha comitê também. O que a gente fez? A gente ficou exigindo, tem que ter comitê, tem que ter comitê. Eles nem nos responderam. E nós fomos lá e fizemos uma reunião com vários professores e tirou desse comitê até essa aula pública. Isso é uma força também contra essa, porque tipo, a política era não ter nada. E a gente insistindo lá, tipo, mas não, a gente falou, não, a gente precisa montar uma organização nossa. E a gente fez o nosso comitê e depois a direção do sindicato aqui ficou meio vendo que a gente estava organizando e falou, vamos chamar uma reunião de um comitê também. Aí eles fizeram uma reunião, etc. Tipo, para mostrar que quando a gente vai e a gente consegue se organizar, tipo, a gente cria uma força que também consegue colocar mais contra a parede essa direção do sindicato. Claro que esse é um pequeno exemplo, essa luta é árdua, mas acho que a gente tem que ver que o papel das oposições ela é muito importante para justamente ser alternativas a essas burocracias. Em relação às plataformas, eu queria também compartilhar muito essa questão de como se cria índices muito fakes com as plataformas. É muito importante isso, gente. Tipo, a gente viu plataformas de redação e se criava índices com estudantes explicando qualquer coisa. Tipo, apertando a mesma tecla e salvando, e aí mostrava lá, o estudante está verdinho, que ele enviou a sua redação. Então, assim, era super fake, né? Esse processo. E é muito importante, acho que esse enfrentamento das plataformas altera muito o nosso sentido dentro do trabalho. Tem plataformas, inclusive, que são de empresas israelenses, como o Matfic, né? Mostrando, inclusive, as relações do Estado com as empresas israelenses, que estão promovendo um genocídio na Palestina. Eu acho que é muito importante esse nosso enfrentamento. E, por último, eu queria terminar colocando a questão do IFISH nas escolas, que eu acho que é muito importante essa medida. Queria reivindicar isso aqui dos estudantes, chamar todos os estudantes que estão aqui a ajudar, tipo, a estar nesse grupo do IFISH nas escolas, porque, gente, isso cumpre um papel dentro das escolas, nesse momento que a gente está, muito importante. Se tem um grupo de estudantes lá que quer fazer debates que o novo ensino médio está excluindo, vai cumprir um papel de ajudar a fortalecer esse professor. Imagina esse professor que não está conseguindo dar aula, mas ele vem uma garotada da Unicamp e fala, vamos debater racismo, vamos debater LGBTfobia, a gente vai debater, tipo, fazer debates históricos aqui dentro. Tipo, isso é muito importante. E ajuda também na relação com esses próprios estudantes, assim, que estão vendo esses conteúdos sendo excluídos, como a Vitória aqui colocou. Então, eu queria reivindicar essa iniciativa, eu acho que vai ser muito importante. Falei aqui que eu conheci a Vitória assim, e foi realmente, quando a gente vai na escola e produz esses debates, tipo, a gente consegue identificar que a juventude está sedenta por isso, porque faz parte da vida deles. Os debates do racismo, da sexualidade e tal. E o governo está querendo excluir isso, debates que faz parte da vida das pessoas. Então isso eu acho que é muito importante. Inclusive já tem escolas que quando a gente falou da ideia, tipo, falou, eu quero trazer essa galera para cá. A gente tem uma escola agora que falou em abril. Se vocês quiserem, pode vir lá no DIC, inclusive, né, onde as meninas com que elas moram. E falou, pode vir, vamos debater racismo. Eu acho que o tema da Sônia podia ser um tema de uma aula dentro da escola. Eu acho que a gente podia sair daqui com essa proposta, inclusive. Porque eu acho que é escandaloso esse tema. E a gente tem que fazer essa juventude também se mobilizar por isso e dizer que a gente não vai aceitar o trabalho escravo no Brasil, porque se fazem isso com a Sônia para legalizar e colocar esse tipo de trabalho, de condições de trabalho para toda a nossa classe. Então, eu queria colocar isso e reivindicar muito essa proposta e acho que foi excelente aqui o conjunto das falas e das reflexões. Obrigada. Bom, o que dizer, Adora? Só agradecer também, obrigada aí pela presença, pela possibilidade da gente conversar, fico feliz de fazer parte aí dos comitês e das possibilidades que a gente vai abrindo e instaurando de novos processos organizativos, né? O sim usar a greve, mas também abrir para a gente conversar e saber o que é que está rolando de interessante nas escolas, né? O que é que está rolando de possibilidades da gente criar processos de resistência e de luta dos estudantes e professores, né? Essa noção de inimigo entre professor e estudante é uma coisa que tem que ser quebrada, né? 2015, antes de começar a ocupação de escolas, teve uma greve de professores em que os alunos entraram na greve para apoiar o trabalho docente. Olha que coisa diferente, né? E que, de fato, acho que a memória da luta faz toda a diferença, né? Então, tem vários grupos aí organizando, né? Porque foi a ocupação de escola 2015 e 2016,
os 10 anos, né, das ocupações, que também é uma coisa importante de mostrar para os estudantes secundaristas como eles podem transformar as coisas, né? Então, acho que nesse sentido da gente produzir espaços de diálogo, talvez entre os estudantes isso seja muito importante. A Flávia falou algumas vezes aqui de Minneapolis, eu acho que é muito gritante, é muito bonita essa experiência. Não sei se vocês foram atrás de ouvir, eu reuni um monte de materiais, quem quiser, materiais interessantes que estavam aí circulando na mídia, porque diante de uma polícia realmente nazista, ligada ao Trump, eles estabeleceram uma tática de luta, assim como a gente tinha como tática até 2013 os Black Blocs. Não é uma estratégia, não é um partido, é uma tática que é uma prática que todos nós podemos fazer, né? Então, é uma prática que era ir atrás do agente do ICE e impedir, saber o que ele está fazendo com um migrante. Não deixar que ele seja sumido, como ele estava sendo sumido. Né? Então, é ir atrás. A polícia está presente, eles iam atrás. Então, estou falando isso porque talvez nos dê ideia, né, de formas de atuação que a gente pode, de fato, criar uma unidade de ação, assim, né? Uma unidade de combate, uma unidade de ação entre grupos pequenos que a gente está vendo aí, e importantes de oposição. Acho que toda oposição impede que a burocracia vença, certo? Toda oposição, e isso que é a desgraça dessa frente de criação de frentes, de criação de conciliação, que impede que a gente vá pressionando para que os governos, sindicatos atuem de modo mais radical, né? Então, acho que é muito importante, estou feliz que a gente tenha conseguido aqui estabelecer o comitê por fora da burocracia sindical e a gente continua aí nessa luta. Valeu, gente. Boa noite.